E vem conferir a crítica do filme Outro Pequeno Favor. E eu finalmente assisti um filme que chegou na Prime Video recentemente, chamado Outro Pequeno Favor. Filme esse que é protagonizado pela Anna Kendrick e também pela Blake Lively, que é uma continuação do filme Um Pequeno Favor. E O Pequeno Favor é um filme que ele teve um orçamento que não foi muito grande quando ele lançou. Eu achei a ideia do filme boa, mas eu não gosto tanto da execução dele. Porque eu acho que o filme em si, ele tem boas ideias de brincar com essa ideia da investigação, do mistério, do assassinato, de uma forma diferente. O problema é que o desenvolvimento do filme em volta dele não é tão bom. Então a partir daí eu achei ele só um filme mediano. E quando anunciaram que ia ter essa continuação chamada Outro Pequeno Favor, primeiro eu pensei, será que realmente precisava? E depois que ele foi pro Prime Video, eu pensei, olha, talvez seja uma boa ideia. Com Anna Kendrick, com Blake Lively como protagonista, você tem um grande potencial de uma boa adição de catálogo. E infelizmente não foi isso que aconteceu. Eu acredito que esse estilo de filme, para brincar com mistérios e assassinatos, poderia seguir muito o caminho do filme como Entre Facas e Segredos, onde ele sim consegue pegar as grandes obras de assassinato, de quem é o assassino, e brincar muito bem com aquilo, brincar muito bem com o gênero. Já O Pequeno Favor não consegue fazer isso muito bem, entregando um filme só mediano, e Um Outro Pequeno Favor, aí já acho um filme bem ruim. Apesar de voltar aos protagonistas e achar a Anna Kendrick uma protagonista engraçada, divertida, carismática, porque a atriz ela é assim, o em volta do filme não funciona. Eu percebi que o filme não funcionaria pra mim antes deles chegarem no casamento, que é o grande momento do filme. Porque a introdução, os personagens que estão em volta da personagem da Anna Kendrick não estavam me cativando. Eram personagens que pareciam forçados, pareciam personagens que não deveriam estar naquele filme, os diálogos não fazem sentido, e pior do que isso nesse começo de filme, você vê visivelmente que é um filme de alguém que quer tentar atualizar o filme, colocando algumas ideias modernas para trazer uma geração um pouco mais nova para consumir o filme, mas você vê que o diretor e o roteirista não são dessa geração. Então parece aquela piada de tiozão, onde um tio tenta contar uma piada para fazer graça, mas não funciona mais. É isso que acontece aqui. Você vê que é um filme que as piadas já começam sem graças, desatualizadas, então a partir daí o filme já começa muito mal. A química, a relação dos personagens não estava funcionando. E quando chega no casamento, vai de mal a pior pra mim, porque os subplots que são apresentados, como eles são apresentados, que eram para gerar interesse de quais são os conflitos entre as famílias, o que a personagem da Blake Lively quer que a da Anna Kendrick lá, afinal ela prendeu ela, o que vai acontecer entre elas, a volta de alguns personagens, essa parte do filme era para criar conflitos, interesses, era para criar mistérios, para você como público criar um interesse de querer ver o filme a partir dali. E para mim eles tinham potencial de brincar com isso. Eles tinham potencial de pegar toda a história que foi envolvida em Outro Pequeno Favor e fazer tanto um filme de mistério interessante, que ao mesmo tempo se torna uma sátira do gênero como um todo. Mas não foi isso que aconteceu. Para mim, as histórias, elas são muito mal alinhadas e o desenvolvimento delas não funciona muito bem. O mistério não é interessante e isso é um ponto muito importante, porque apesar de fazer uma piada com o mistério tem que ser um ponto fundamental desse filme. A partir dele, você vai se interessar em querer saber quem são o assassino, quem não é o assassino, o que está acontecendo e como está acontecendo. Como eu falei, Entre Facas e Segredos, ele pode ser uma sátira do gênero como um todo, de como eles brincam com as histórias clássicas, mas ele lembra que ele é um filme que tem que ter um mistério, que tem que ser bem desenvolvido. Aqui isso não funciona, porque eu não acho ele bem desenvolvido, eu não acho a resolução muito bem feita, e pior do que isso, o desenvolvimento, ele cada vez mais afasta o público, porque esse é outro ponto que o roteirista tem que ser muito inteligente na forma que ele vai fazer. Ele tem que dar pistas e ideias para você, como público que está assistindo, tentar matar o mais rápido possível. Para mim, as premissas que são abertas secundárias e os personagens que vão aparecendo como um mistério de quem fez aquilo, faz com que você, como público, cada vez se afaste mais, cada vez fica mais desinteressado, porque as histórias não são interessantes e os personagens que estão no filme não conseguem te cativar para participar do mistério e acompanhar o filme a partir dali. Então esse é o primeiro ponto para mim que me incomoda, além da introdução
introdução que não funciona. Mas a introdução, ela também piora outro elemento do filme que era fundamental. Os personagens. Eu sei que todo filme, não importa qual gênero seja, você precisa ter uma relação de amor ou ódio por um personagem. Amor porque você vai querer acompanhar ele. Amor porque você quer acompanhar aquela jornada, não importa qual filme for. Ódio porque às vezes o ódio faz com que você não goste tanto de um personagem que você torce contra ele. Aqui, esse filme não gera nenhum dos dois. São personagens rasos, desinteressantes e que fazem com que você só tente ter uma relação caso você tenha gostado do primeiro filme. Se você gosta do primeiro filme, se você gosta das atrizes, você vai querer continuar acompanhando o filme e a jornada delas só porque você tem uma relação mínima com elas que você teve no primeiro filme. Aqui, elas são pouco desenvolvidas e pouco envolventes. Então, a partir daí, você acaba se afastando mais do mistério. E se um filme que é de mistério não funciona, como que você vai... E os personagens acabam não te cativando aí atrás do mistério, o que esse filme traz a mais? Nada. Ele traz boas paisagens, alguns bons momentos de relação de personagem, como quando a Blake Lively e a Anna Kendrick estão conversando junto. Você vê que tem uma química um pouco legal das atrizes, pena que não é o filme todo, então você acaba sofrendo. E alguém pode falar, ah, mas a revelação final foi surpreendente. Pode ser surpreendente pela forma como você não espera que chegue àquele ponto, mas quando você pensa como um todo, ela só foi surpreendente porque o filme não apresentou elementos suficientes ao longo de toda a sua duração para você, como público, conseguir matar aquela charada. Então, mesmo que o final, inclusive, eu acho que tem algumas escolhas bem discutíveis sobre o final para o caminho que eles seguem. Realmente parece que é um filme que ele não sabe muito bem o que ele quer ser. Se ele quer ser um mistério sério, ele não funciona. Se ele quer ser um filme de personagem, que você vai gostar dos personagens para acompanhar a história, ele também não funciona. Se ele é um filme que ele quer ser uma sátira dos gêneros de mistério, ele faz piadas que não funcionam muito bem, porque a comédia do estilo que foi feita, até meio besterol em certo ponto, não funciona pra mim. O que, como eu falei, salva o filme. Poucas atuações, poucos momentos, um cenário muito lindo e uma trilha sonora que ela pode ser funcional para esse tipo de filme que mistura gênero. Você vê que até a trilha sonora aqui, ela pode ser funcional em alguns pontos do filme, em alguns momentos, até ela, você vê que ela se perde numa montagem estranha, num roteiro estranho e num filme que não sabe o que quer ser. Concluindo, Outro Pequeno Favor é um filme que pra mim não precisava existir. E no final do filme ele deixa um gancho para continuações. Por favor, não aconteça. Já tá bom demais 2 filmes de uma saga que não precisa acontecer. E por isso que eu fecho Outro Pequeno Favor com uma nota 2,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha de Outro Pequeno Favor? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.